Eduardo Enomoto, teve algum momento em que você percebeu que estava vivendo mais na narrativa do outro do que da sua própria? Como reconstruiu sua versão da história? Bem, já teve algum momento que eu percebi que eu estava vivendo mais a narrativa do outro, da outra pessoa, do que a minha própria? Sim, com certeza já passei por esse tipo de situação, por esse momento. Porque, literalmente, eu estava num relacionamento amoroso, um relacionamento muito, muito intenso, muito próximo. E daí, literalmente, eu fazia as vontades da pessoa. Eu fazia o que ela queria, o que ela precisava, o que ela estava necessitando. E a todo momento havia uma grande demanda da parte dela para que eu pudesse suprir algo ou alguma coisa dela. Então, se eu, porventura, não fosse, não estivesse fazendo a vontade dela, ela ficava super mal, se fazia de vítima e a todo momento, literalmente me cobrava de algo ou alguma coisa para satisfazê-la. E que era feito para ela não satisfazia de forma alguma. Era algo que não chegava no limite, ou o limite era elevado e não havia uma satisfação, né? Então, teve um momento em que foi conversado, né, de que forma poderia ser feito um planejamento financeiro, por exemplo, e de que forma poderia ser utilizado se tivesse um recurso X tal. E aí ela falou de como ela poderia ser feito esse cuidado com a parte financeira, né? Tempos depois, conversando, vai, conversa bem, entra nesse mesmo tipo de assunto. E ela me perguntou como é que eu faria, né, para cuidar das finanças, por exemplo. E eu relatei que seria desse jeito, assim, assim, assado. Só que esse assim, assim, assado foi algo semelhantemente do que ela já tinha falado, de que ela tinha feito, como ela iria fazer, né? Ela falou assim, mas poxa vida, é assim que eu faria, né? E eu falei assim, realmente é assim que você faria, né? E aí fui cair a ficha de que, literalmente, as coisas que eu estava fazendo era porque ela em si faria. Então eu já estava fazendo as coisas que ela faria, não da minha parte em si. Porque o que acontece? Como esse tipo de relacionamento havia muito controle, manipulação e vitimização da parte dela, literalmente o sonho dela era que ela tivesse um relacionamento com um homem. Ela sempre repetia, um homem bonzinho, um homem que entendesse ela, um homem bonzinho e que entendesse ela, né? Então, para não contrariá-la, para não fazer algo que contrariasse a pessoa dela, porque literalmente ela pediu um homem bonzinho, eu estava me anulando e fazendo as vontades que ela queria. E vai lembrar que nesse tipo de situação, nesse tipo de relacionamento, se eu falasse algo, ou era criticado, ou era desvalorizado, ou era altamente massacrado. Se eu não falasse algo, ela me criticava, me desvalorizava, me desqualificava. Se eu fazia algo, ela me desqualificava, me criticava, me colocava para baixo. Se eu não fazia algo, ela me criticava, ela me destruía, me colocava para baixo. Então, fazendo ou não fazendo, falando ou não falando, realmente havia uma conotação de que? De me colocar para baixo, de me inferiorizar e etc, etc. Então, literalmente, eu fui perdendo a minha essência, eu fui perdendo quem eu era, eu perdi a minha identidade, eu perdi minha autoestima, eu perdi minha autoimagem, eu perdi meu autoconhecimento. Então, a minha inteligência emocional e também o controle emocional. Nesse tipo de relacionamento, a gente literalmente se perde. E como foi reconstruir a minha versão da história? Depois disso eu me caí a ficha. Poxa, eu estou fazendo literalmente o que ela faria.
como ela queria que fizesse. E eu falei assim, poxa, esse é o limite. Eu já estou saindo da minha pessoa. Eu estou perdendo a minha essência. Eu estou perdendo a minha autonomia. Eu tive esse insight e eu comecei realmente a pensar melhor. Que tipo de relacionamento é esse? Que é um relacionamento tóxico, relacionamento controlador, é um relacionamento manipulativo. Tá? E lógico, futuramente, com esse tipo de relacionamento, é um relacionamento com muitos conflitos, um relacionamento com muitas divergências, um relacionamento com muitos conflitos e muitos desentendimentos. E lógico, é fadado ao fracasso, por assim dizer. Fracasso, na verdade, é a ruptura desse tipo de relacionamento. Há uma separação desse tipo de relacionamento. Tá? Se você já passou por isso, comenta aqui. Eu passei por isso já. Eu entendo muito bem o que você falou, Eduardo. Eduardo Nomoto, você passou por uma situação que eu já passei ou estou passando. E se você está passando por isso e quer superar, acompanhe cada vez mais no meu conteúdo. Eu vou falar muito sobre essa questão do narcisismo, tá bom? É isso. Inclusive no meu site, eduardonomoto.com.br, tem um grande material disponível para essa situação de como superar de relacionamento narcisista. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.